Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Nós, por conta de nossas inimizades, nossos pecados, éramos inimigos do Senhor Deus. Nós merecíamos receber o julgamento e o castigo eterno diante do Senhor Deus. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. E o Senhor Jesus Cristo recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. E através do seu sangue precioso, nossos pecados foram lavados por completo. E sem nenhum valor, o Senhor nos salvou. Nós agradecemos por toda essa sua graça. Todo o nosso corpo, nosso espírito, tudo pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor. É por isso que nós todos agora, para a glória do Senhor, para a sua santa vontade, que nós possamos fazer o seu trabalho, que o Senhor possa nos conduzir para este caminho. Que assim nós possamos ser conduzidos através mais da sua mão de graça, através do seu desejo. Por conta do Covid-19, nós todos não estamos conseguindo nos reunir livremente. Nós não estamos conseguindo nos reunir para fazer a comunhão, para pregar o Evangelho livremente. Mas nós, através da internet, estamos conseguindo pregar o Evangelho e compartilhamos a palavra todos juntos. Nós agradecemos por toda essa graça, Senhor. Nossa igreja que está no nosso país, que está no exterior, em vários lugares que estejam. Realmente nossos irmãos e irmãs que agora estão sendo guardados pelo Senhor, que estão sendo protegidos pelo Senhor. Estamos todos vivendo para a sua graça, para o seu trabalho, para podermos entrar no seu reino com grande trabalho, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, possa nos proteger através de todo o seu trabalho. Se caso haja irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades, que o Senhor Deus, através da mão graciosa, possa permitir a sua ajuda e restaurar rapidamente a saúde deles. No meio da dificuldade que se encontram, o coração fraco que eles estão, que o Senhor Deus possa sustentá-los através da sua palavra, para que nenhum deles se percam, Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual é o caminho que devemos trilhar, que nesse momento também o Senhor Deus possa estar junto conosco, que assim o Senhor Deus possa nos ensinar qual é o caminho que devemos tomar. Nós pedimos e oramos diante do Senhor. Nós oramos diante do Senhor, o Espírito Santo, para que possa nos conduzir. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 하나님의 사랑을 사모하는 자, 하나님의
Muito obrigado. Então, o coronavírus precisa acabar rapidamente. Que nós possamos orar de forma fervorosa. Para que possamos estar em comunhão livremente. Para que possamos pregar o Evangelho de forma livres. Para que nós possamos saber onde está a vontade do Senhor Deus. Nós não sabemos. Realmente seja na liberdade, nós podemos estar em comunhão. Nós podemos pregar o Evangelho. Nós podemos viver a vivência de obedecer. E é necessário que façamos. Mesmo na dificuldade, como nesses momentos, saber qual é a vontade do Senhor Deus, realizar o seu trabalho. Então, mas como que não temos liberdade no meio dessa dificuldade toda? Estamos guardando a nossa vida de fé, estamos obedecendo ao Senhor, estamos pregando o Evangelho. Como cristãos, nós estamos fazendo o trabalho do Senhor Deus. Nós podemos ver que o Senhor Deus pode estar nos testando neste momento também, para nos treinar cada momento mais, para que nós possamos depender, aprendemos a depender do Senhor Deus. Então nós todos desejamos fervorosamente diante do Senhor. Então, como o Senhor, Ele realmente sabe desse último momento, Ele vai nos permitir com certeza mais uma chance. E para esta chance que está por vir, que nós possamos preparar o nosso coração, que através da palavra do Senhor Deus, possamos estar preparados, que nós possamos orar de forma fervorosa ao Senhor. E isso é necessário. Nesse tempo agora também, nossos irmãos e irmãs, todas as pessoas que estão ouvindo a palavra de forma online, o Senhor Deus estará junto. E através da graça da palavra do Senhor, eu acredito que o Senhor irá nos ajudar. Então hoje, conforme a palavra que nós lemos hoje, então como eu já pregava a palavra durante toda a outra semana passada, precisamos falar sobre a identidade do cristão. A identidade do cristão que nasceu de novo. E qual é a vivência adequada para esta vivência do cristão? E para o meio disso, que nós possamos nos tornar bons mordomos do Senhor Deus. É isso que eu quero pregar hoje. Na semana passada aprendemos realmente como funciona a identidade do cristão. Então nós conseguimos ver qual é a identidade a mais preciosa e graciosa diante do Senhor Deus, que é ser filhos do Senhor Deus. Nós temos recebido esse dom. O Senhor Deus nos permitiu o dom de sermos chamados filhos do Senhor Deus. E nós nos tornamos herdeiros de Deus. E automaticamente nós, por sermos noivas de Cristo, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, nós nos tornamos noivas de Cristo, nós nos tornamos sacerdotes do Senhor Deus também. É aqueles que servem a Deus. Então, dia e noite no meio do templo, servindo ao Senhor Deus. Então, nós somos os sacerdotes do Senhor. Então, o Senhor está no templo e nós somos os sacerdotes do Senhor que está no templo, esperando pelo Senhor. Então, nós somos sacerdotes que estamos dando o bom sacrifício diante do Senhor Deus. E também nós somos servos de Cristo. O servo é aquele que é comprado com preço. Nós olhamos em 1 Coríntios, ele diz que nós somos comprados com bom preço. Então nós não podemos nos tornar em escravos dos homens. Nós não somos servos da carne, nós não somos servos dos homens. Nós somos servos de Cristo.
E também, nós somos pertencentes ao Senhor Deus. Nós somos a família de Deus. O Senhor Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos e irmãs do Senhor. Então, nós somos a família santa do Senhor. Realmente isso não é algo surpreendente? Então nós também somos o quê? Os discípulos de Cristo. Os discípulos aprendem com o Mestre, eles seguem o Mestre, eles caminham com o Mestre, eles têm o mesmo destino que o Mestre. E nós também somos as ovelhas criadas pelo Senhor Jesus. O Senhor é o bom pastor que está cuidando de nós. E nós somos as boas ovelhas do Senhor que o Senhor Jesus está cuidando. A ovelha ouve a voz do pastor e o segue. E também nós somos a igreja corpo de Cristo. Então eu já disse de forma bem explicada da próxima vez. O Senhor, Ele se tornou a cabeça e nós nos tornamos o seu corpo. E nós também somos o templo do Senhor Deus. O templo é um lugar santo, é por isso que nós também precisamos ser santos, porque o Senhor, Ele está conosco. Então nós acreditamos que o Senhor está conosco e nós estamos com Ele. Então qual lugar que seja, então nós não sabemos que o nosso corpo é o templo do Senhor Deus? E nós também realmente somos o quê? Aqueles que pregam essa luz do Senhor. O Senhor é a luz. O Senhor Jesus, por estar dentro de nós. Então o Senhor Jesus, Ele acaba com toda a corrupção deste mundo. E Ele também faz o trabalho de sal, que as coisas que não têm sabor, terem sabor. E Ele também faz o trabalho de se tornar a luz. E nós também somos pessoas que estamos o quê? Vivas. Então nós somos pessoas vivas. Antes nós éramos mortos diante do Senhor Deus, mas agora nós estamos vivos, nós temos a vida diante do Senhor Deus. O Senhor Jesus também disse que realmente agora Ele também está vivo. Então nós antes estávamos mortos, o Senhor realmente morreu por nós. E o Senhor ressuscitou, e assim nós, juntos com o Senhor, nos tornamos vivos. E é por isso que nós somos bons soldados de Cristo. Bons soldados de Cristo. Então hoje também nós iremos aprender sobre ser o mordomo do Senhor. Então, realmente cada coisa é muito importante do Senhor Deus. Então, mas essas coisas realmente que nós aprendemos não são doutrinações. Realmente a identidade do cristão, ela é tão importante porque ela é tão gloriosa. Ela tem uma identidade tão preciosa diante do Senhor Deus. É por isso que como é que os cristãos devem viver após receber a salvação? Eles não podem viver de qualquer maneira, não é mesmo? Não tem como. E é por isso que nós somos chamados mordomos do Senhor Deus. Se olharmos em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós somos aqueles realmente que recebemos a graça de Deus. O que significa esses despenseiros, mordomo, os procuradores? Quer dizer que são aqueles que guardam a casa, simplificando mordomo. Aquele servo que está na casa, cuidando bem da casa do dono. Tudo para em pró do benefício do dono. Aquele que guarda bem a casa por conta do dono. Então este é o mordomo. E é por isso que os cristãos são aqueles que receberam algo do Senhor Deus e estão guardando pelo Senhor Deus. Então nós precisamos pensar profundamente sobre esta verdade. Então nós somos os mordomos que recebemos a multiforme graça de Deus. Então o Senhor, Ele não somente nos salvou, então, mas o Senhor realmente para que nós possamos viver para o seu trabalho, o Senhor nos permitiu vários dos seus dons. Então nós precisamos utilizar muito bem essa graça do Senhor Deus que nós recebemos, esse dom. E precisamos dar como glórias ao Senhor Deus Pai. Nós olhamos em Mateus capítulo 25.
Versículo 14. Então nós temos um homem que partiu para fora da terra e chamou os seus servos e entregou os seus bens. Então cada um conforme a sua capacidade. Um homem foi dado 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Então depois de passar bastante tempo, aquele dono ele retornou para casa. E ele foi procurar saber como que os seus mordomos, os trabalhadores, eles haviam realmente administrado bem esses talentos, se eles conseguiram ganhar o dinheiro ou não. Se olharmos em Lucas capítulo 19, também aparece o mesmo tema. Então, Lucas capítulo 19, versículo 12 em diante, nós podemos ver. Então aparece que sobre este homem que partiu para receber o reinado do país. Então ele realmente ficou meses fora. E é por isso que ele deu para cada um dos seus servos, para que eles realmente trabalhem, negociem até que eu venha. Então realmente o homem foi a fim de tomar para si um reino. E ele voltou com o reino em suas mãos. E assim ele chamou os seus servos. E ele fez a contagem. Então ele fez a contagem e realmente um servo ele disse: a tua mina rendeu 10 minas. Então o que ele disse? Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades serás autoridade. Então o outro também ele fala: Senhor, tua mina rendeu 5, sê tu também sobre 5 cidades. Aí o outro veio, que ele pegou um talento, colocou sobre o lenço e escondeu. Então, ele guardou muito bem escondido. Ele disse: eu deixei muito bem guardado, eu não perdi, eu fiz bem, não é? Então, mas o que o dono ele disse? Ele disse para aquele lá: mal servo, pela tua boca te julgarei. Então realmente mal por quê? Porque ele foi preguiçoso. Ser preguiçoso é mal. Então esta palavra é uma palavra que o Senhor Deus está dizendo diretamente para nós. Algumas coisas dependem da habilidade de cada um. Cada um tem o dever que lhe foi dado. Tem uns outros que são dados de igualmente para todos. Para todos os cristãos. Para a graça do Senhor. Então, nós somos mordomos do Senhor que recebemos o seu dever. Nós não devemos esquecer disso. Se nós olharmos Romanos capítulo 11, versículo 6 também. Então nós, pela graça que nós temos recebido de Deus. Então realmente o Senhor, essa graça que Ele foi dada individualmente para cada um. Que nós possamos pensar de forma sábia por conta dessa graça que o Senhor nos permitiu para cada pessoa. Então eu não recebi nenhum tipo de dom. Eu não recebi isso ou aquilo de Deus. Realmente não tem como dizer isso. Porque o Senhor Deus ele disse o quê? Que Ele é a cabeça e nós somos o corpo. É por isso que se olhamos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, ele disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, o Senhor ele possui realmente muitos membros, muitos órgãos no corpo. Então realmente cada membro, cada parte do corpo tem o seu papel. Então, é por isso que conforme isto, o Senhor permitiu o dom para cada um conforme o seu papel. Então, para o benefício da igreja. Então, realmente não é por conta do meu corpo. Então, realmente eu estou fazendo a vontade da cabeça. Então, é por isso que eu faço esse trabalho. É por isso que é necessário o olho, a boca, o nariz, o ouvido, as mãos, os pés, os dedos, tudo, órgãos que não estão visíveis para nós. Tudo é necessário. Não existe nada que é dispensável neste corpo. Então, como que o cristão ele é tão importante ao ver do Senhor Deus? Então, não existe nenhuma parte que seja inútil diante do Senhor. Tudo é necessário. Então, é porque nós não sabemos. Então, realmente, o Senhor ele nos permitiu um grande benefício, um grande dom para mim. E eu falar, eu não sabia. Realmente está errado, porque o Senhor ele nos permitiu. Então, qual o dever que eu devo fazer? Qual é o meu trabalho? Qual o trabalho que eu posso fazer? Realmente existe. Existe um trabalho que é necessário que eu faça. Então, mesmo que eu não queira fazer, realmente o Senhor ele não vai me permitir algo muito difícil que eu não consiga fazer. Ele faz coisas que eu consigo.
Então, a mão, ela faz muito naturalmente as coisas que a mão consegue fazer. O pé faz muito naturalmente as coisas que o pé consegue fazer. Então, mas você fala, mas eu não tenho isso nem aquilo. Não, isso está errado. Então, se nós olharmos os membros do corpo, não existe nenhum membro do corpo que é inútil. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, ele diz que ele deseja que todos os homens eles pudessem ser como ele. Então, porque ele não somente recebeu a salvação, mas ele também recebeu uma grande graça do Senhor e se tornou um grande apóstolo do Senhor Deus também. Então, ele ter se tornado apóstolo foi tudo por graça de Deus. É por isso que até na frente do rei Agripa, então, até o rei Agripa disse, Paulo, você enlouqueceu por conta dos seus estudos. Ele disse, não, eu não estou louco, eu estou falando a verdade, eu estou falando certo. Então o rei Agripa disse, então, você realmente está tentando me transformar em um cristão, não é? Estou tendo muita fala ou não? Então, não somente você, para todos aqueles que ouvirem a minha palavra. Então, realmente, eu desejo que todos possam me se tornar como eu. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, ele diz que ele deseja que todos os homens possam ser como ele. Então, realmente, não é um homem ser assim, ou outro homem ser assim. Realmente, ele deseja que todos os homens se tornem igual ao Senhor Deus. Então, mas realmente, não é difícil. Não tem como todos se tornarem como Paulo, não tem como todos se tornarem como Pedro. É difícil, é complicado, Mas, o Senhor Deus, o que ele permitiu para cada um? O dom. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Então, se nós olharmos o irmão, ele possui um dom, ele possui um trabalho que ele consegue fazer, que ele deve fazer. Quer dizer que este é o dom do Senhor Deus. Eu penso desta maneira. E é por isso que para cada um de nós, o Senhor Deus, ele nos permitiu algo, nos encarregou de algo, nos responsabilizou. Se nós olharmos o mordomo ele administra algo que é do dono. Realmente existe algo que é do dono para ele poder administrar. Também se olharmos em Romanos capítulo 11, versículo 35, aparece uma palavra que está escrito, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Então, ouvindo essa palavra, eu encontrei uma palavra muito engraçada, que um pastor estava fazendo um seminário especial, e ele disse para as pessoas, realmente, quem é que vai ser o primeiro a entregar a Deus? Então, Deus disse que vai retribuir essa pessoa. Então, porque se dar ao Senhor Deus vai retribuir, vai recompensar. Então, quem é que vai dar primeiro? Ele disse, eu vou primeiro, eu vou dar isso, eu vou dar tanto. Então, se ouvirmos uma coisa dessa, essa pessoa ela entendeu a Bíblia de forma errada, ao contrário. Não é esta a palavra da Bíblia. Então, realmente, quem é que realmente deu primeiro ao Senhor Deus e foi recompensado? Então, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, quer dizer que o Senhor, ele criou todas as coisas. Quer dizer que tudo existe por conta da lei do Senhor Deus. Quer dizer que tudo é utilizado para a glória e vontade do Senhor Deus. Quer dizer que tudo retorna para o quê? Para a glória do Senhor Deus. Então, o que é do Senhor Deus é cuidado pelo Senhor Deus. O que é do Senhor Deus existe para a glória do Senhor Deus. Se nós olharmos em Jó também, então quem é que quer entregar para o Senhor Deus? Então, realmente toda a criação é de Deus. Não existe algo que é meu. Onde que existe? Não existe. É por isso que antes de recebermos a salvação, realmente eu considerava tudo como meu. Dizia, é meu, é meu. Então, o meu é meu, o seu também é meu. Então, realmente a inveja do homem, a cobiça do homem não tinha fim. Então, mas uma coisa engraçada é que após recebermos a salvação, nós sabemos que não existe nada que é meu. Então, tudo é de Deus. E é por isso o Senhor Deus criou toda a criação. E para a vontade do Senhor Deus, para cumprir o seu trabalho, para realmente realizar toda a sua obra. Por isso que nós existimos. Nós recebemos a salvação.
É por isso que todas as coisas que eu tenho são do Senhor Deus. Não existe nada que é meu. Não existe nada que é meu. Onde que existe algo meu? O que é meu? O que que eu posso mostrar? O meu corpo, o meu espírito, os meus filhos, todos são do Senhor Deus. Então o Senhor Jesus disse também. Então realmente este é o meu filho que eu dou. Então realmente quer dizer que tudo é dado pelo Senhor Deus. E também realmente todo o talento que eu tenho, o tempo que eu tenho, todas as boas obras, as manifestações, todo o dinheiro, toda a inteligência, tudo que eu tenho foi dado pelo Senhor Deus. O Senhor Deus que se encarregou para nos responsabilizar disso. Então é por isso que realmente como é que eu vou utilizar isso pelo Senhor Deus? Esse é realmente um problema muito importante a ser pensado. Todas as coisas são do Senhor Deus, então se nós temos certeza disso, então algo que é do Senhor Deus precisa ser dado para o Senhor Deus. Então realmente o Senhor disse que o que é do rei é para o rei. E o que é do Senhor Deus é para o Senhor Deus. Então é por isso que agora nós precisamos pensar como é que eu vou utilizar isso para diante do Senhor Deus. Então, esse é um problema muito importante a ser pensado. Então é por isso que nós somos mordomos do Senhor Deus, nós somos escolhidos para tal. E o Senhor Deus nos deixou com todas as coisas. Então, se olharmos em 1 Coríntios capítulo 4, então realmente o Senhor ele diz que ele deseja o quê? Realmente a lealdade. Então realmente o que o Senhor ele deseja do mordomo? Ele deseja a lealdade. Então realmente quando eu olho essa palavra em mandarim, a lealdade, então realmente a palavra lealdade, realmente ele está falando sobre o que? Ser fiel de coração. Então colocando do lado da palavra em mandarim realmente palavra, quer dizer que realmente através do centro do coração, pelo todo o seu coração, realizar toda a palavra. Quer dizer que é obedecer toda a vontade do Senhor Deus. É isso que é lealdade. Eu preciso cumprir a vontade do Pai. Então com todo o meu coração, com toda a minha vontade, com toda a minha força, com toda a minha vida, eu preciso amar a Deus. Então aquele que ama o Senhor Deus é aquele que faz toda a vontade pelo Senhor Deus, dando a sua vida. Então se nós estamos vivendo para a vontade do Senhor Deus, vivemos. Se for para morrer pela vontade do Senhor Deus, morremos. Como a palavra em Tiago capítulo 4 também. Realmente vivendo ou morrendo é para fazer a vontade do Senhor Deus. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que este é o coração do mordomo. Isso é algo exato, isso não é algo especial dado por alguém. Realmente isso é algo necessário. Mas assim também como em Lucas capítulo 16, versículo 1. Então, havia um mordomo que foi acusado por dissipar os bens do dono. Realmente o dono ouviu que ele estava desperdiçando os bens do dono. O dono chamou este mordomo e disse: realmente as coisas que eu estou ouvindo sobre você não está bom. É por isso que agora o seu trabalho como mordomo realmente precisa ser encerrado. Então realmente você não pode mais trabalhar como mordomo. Então se ele está desperdiçando, quer dizer que ele é um mau, ele é realmente um mordomo infiel. Mordomo é mordomo. Então, mas existe o bom mordomo, existe o mau mordomo. Então, por quê? Então, porque ele usa as coisas do dono como se fossem suas. Quer dizer que as coisas que fossem realmente é do dono, mas ele está utilizando para a sua vontade, desperdiçando. Então, se nós olharmos isso, todas as coisas que o Senhor Deus nos permitiu, realmente nós estamos utilizando de forma errada, ou nós não estamos fazendo pela vontade do dono, tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Então nós, quando estivermos diante do julgamento do Senhor Deus, o Senhor Deus com certeza ele há de perguntar sobre isso. Então realmente como é que foi calculado? Realmente nós vamos chegar num momento onde nós fazemos a contagem, não é?
Então, antes de recebermos a salvação, as coisas passadas já se passaram, né? Agora tudo fizeram novos, agora o Senhor Deus já não se lembra mais. Mas desde o momento que nós recebemos a salvação, quer dizer que todas as coisas que o Senhor Deus deixou nos encarregados, sobre todas essas coisas, o Senhor Deus ele há de ver como é que nós vivemos pelo Senhor. Ah, Senhor, eu vivi assim, assim, é assado pelo Senhor, eu fiz isso e aquilo. Não, o Senhor vai falar, espera, não é assim que eu vou contar. Não é o que você fez. Então, o que eu dei para você, você utilizou bem ou não? Então, você pegou a minha coisa e fez pela minha vontade, ou você pegou as minhas coisas e usou para a sua própria vontade? Então, é isso que o Senhor Deus vai levar em conta. Então, as coisas deste mundo, realmente as coisas morais, realmente as pessoas vivem realmente no meio disso, no meio da ética, se eu fiz uma coisa boa ou não. Se realmente alguma coisa ruim é pecado, alguma coisa que é boa é uma bondade para com a sociedade, não sei o que. Mas realmente, claro, mas algo muito maior e mais importante do que a moral é realmente você não fazer a bondade, é pecado, porque o Senhor Deus disse, não é? O que é o bom? O que é essa boa obra diante do Senhor Deus? É você fazer a vontade do Senhor Deus. Se você não faz a vontade do Senhor Deus, então você está pecando. Nós precisamos ser servos do Senhor, onde nós podemos morrer e viver pelo Senhor. Então nós precisamos saber a vontade do Senhor Deus e precisamos saber praticar a obra do Senhor Deus. Imagina se você somente sabe a vontade do Senhor Deus e não o faz. Então quer dizer que isso é pecado diante do Senhor Deus. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, então nós, com certeza, quando estivermos no dia do julgamento do Senhor Deus, cada um de nós, realmente vamos receber o julgamento diante de Deus conforme as nossas obras também. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu viver conforme a vontade do Senhor Deus ou não? Será que eu viver pelo Espírito Santo ou eu viver conforme a minha carne? São essas as coisas que são levadas em conta. Quer dizer que isso é prestado conta no dia do julgamento. Então nós somos pessoas que realmente precisamos viver como se nós fôssemos ser julgados daqui a pouco. E é por isso, se nós olharmos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, então realmente nós não precisamos nos satisfazer com nós mesmos. O que é que nós temos recebido de nós mesmos? Realmente tudo que nós recebemos, a graça, a salvação também é graça, é dom de Deus. Realmente isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer que após nós recebemos a salvação, realmente agora eu consegui viver pelo Senhor, esta força que eu tenho, essa sabedoria que eu tenho. Agora toda a minha saúde, todas as coisas realmente não foram vindas de mim mesmo. Quer dizer que todas as coisas vêm do Senhor Deus. Então realmente é algo que eu preciso alegrar e eu preciso servir pelo Senhor Deus. Então realmente nós estamos vivendo para o quê? Para fazer a vontade do Senhor Deus. Não é para a minha própria vontade, para o meu orgulho, para o meu bem-estar que o Senhor Deus nos permitiu todas as coisas. Então todas as coisas no início foram dadas por quê? Para a glória do Senhor Deus. Então quer dizer, comer ou beber, todas as coisas são dadas para o quê? Para fazer a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus ele nos deu para fazermos a vontade de Deus. Quer dizer que o Senhor Deus ele não nos deu essas coisas para nós fazermos o que nós desejamos. Quer dizer que tudo foi dado para fazermos a vontade do Senhor Deus Pai. Então é por isso que o Senhor Deus ele nos permitiu o dom para cada um de nós, para que nós possamos fazer o quê? Ao benefício diante da igreja de Cristo. Realmente na igreja nós podemos ver que existem vários membros, vários órgãos no corpo, não é? Então realmente tem a mão que faz o trabalho da mão, o pé faz a mão do pé. Então, o corpo todo ele está ali para fazer o que? A vontade da cabeça. Então realmente essa é a regra realmente da vida que nós não podemos esquecer. E é por isso que agora todas as coisas que o Senhor Deus nos deixou encarregados. Então como é que nós devemos utilizar? Então nós precisamos pensar sobre isso. E agora nós, para isso, precisamos pensar sobre o nosso corpo também. Então, após eu receber a salvação, realmente somente me resta esse corpo, somente me resta este corpo para entregar diante do Senhor Deus, não é mesmo? Então antes com este corpo, eu vivia para fazer a santa vontade do Senhor Deus? Não, eu vivia para meu corpo, meu desejo, para me satisfazer meus prazeres. Mas e agora? Eu sou realmente salvo e agora eu recebi o Espírito Santo. Então nós precisamos saber que nós somos templo do Senhor. Então nós já não somos nossos, nós fomos comprados com bom preço.
Então nós precisamos realmente dar glórias diante do Senhor Deus, Pai. Então realmente esse corpo, desde o início, já não era meu. Então realmente, no momento que eu recebo a salvação, é para a santa vontade do Senhor Deus. Então se olharmos em Salmo 119 também. O Senhor Deus é aquele que construiu todas as coisas por mim. Então realmente, desde a madre, Ele já me selecionou, me escolheu. E Ele realmente me conduz. Então quer dizer que o Senhor Deus, Ele já escolheu todo e construiu todos os órgãos do meu corpo. O Senhor Deus que criou desde o momento que eu estava na barriga de minha mãe. Ele criou todas as partes do meu corpo. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele me planejou. E Ele criou, construiu todas as coisas por mim. Então quer dizer que como se fosse realmente uma peça tão importante para ser construída, tão montada. Então vem um engenheiro e vai montando peça por peça. Então realmente como isso é tão importante da mesma maneira. Então realmente algo surgiu do nada, o homem surgiu do nada. Então realmente após recebermos a salvação, realmente nós precisamos agradecer dizendo, Senhor Deus, Pai, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos feito realmente nascer, nós temos recebido a salvação. E da mesma maneira como nós agradecemos aos pais, dizendo, pais, realmente eu agradeço por terem me feito nascer e terem cuidado de mim. Da mesma maneira diante do Senhor Deus. Então como em Gênesis capítulo 1 nós podemos ver que o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou o homem conforme a sua imagem. Então todo o nosso corpo também, ele foi planejado e construído pelo Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus é aquele que me criou. Então realmente o Senhor Deus é aquele que me conduziu. Quer dizer que desde a madre da minha mãe, Ele me criou. Quer dizer que realmente desde o lugar realmente secreto, o Senhor, Ele me conduziu. Então quer dizer que realmente cientificamente, como é que nós podemos realmente explicar isso? Realmente, porque se eu estudando tanto, nós podemos ver que no final o Senhor Deus criou todas as coisas. E também, como em Isaías capítulo 38, versículo 11 e 12, realmente nós podemos ver que o Senhor, Ele me salvou, para me salvar, Ele me resgatou do abismo do fogo. Realmente quer dizer que nós fomos criados conforme a imagem do Senhor Deus. Realmente quer dizer que é o nosso espírito que está dentro do Senhor Deus. Quer dizer que nosso espírito realmente foi amado pelo Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele amou meu espírito e Ele me resgatou da perdição. Então, conforme o plano do Senhor Deus, a santa vontade do Senhor Deus, nós somos criados e nós estamos aqui agora. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 4, nós podemos ver que realmente aquele que não compreende a graça da palavra do Senhor Deus, ele vai para a perdição, porque o homem, ele é precioso diante do Senhor, por conta do Espírito. Assim como na palavra de Isaías, capítulo 49, versículo 5, eu sou glorificado perante o Senhor. Assim como na palavra de Mateus, capítulo 16, versículo 26, nós podemos dizer, pois que se aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então quer dizer que não tem como trocar com nada. Realmente, para que eu vou trocar a minha vida tão preciosa de 60 anos para as coisas deste mundo? Realmente, se nós formos trocar nossa carne, realmente a nossa carne não tem diferença igual a animais que tem nessa terra. Então, realmente o Senhor Deus, Ele está nos mostrando como o homem, ele é tão precioso diante do Senhor Deus, que é o Espírito. E então nós, após recebermos a salvação, nós precisamos amar tanto o reino do Senhor Deus. E assim nós podemos aprender por que o Senhor Deus nos ama, por que o Senhor Deus, Ele nos cuida, porque nós somos preciosos, nós somos glorificados diante do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele deseja que nós sejamos realmente seres preciosos, porque nós somos filhos do Senhor Deus. É por isso que quando realmente está adoecido, está morrendo, Ele tenta salvar, Ele tenta cuidar de nossa saúde. Então, de qualquer forma, ele tenta ver qual é a melhor maneira para criar o seu filho. Esse é o coração dos pais. Realmente de tentarem cuidar, de fazer o filho viver uma vida boa. Esse é o amor do Senhor Deus, realmente multiplicado em 1000, 10.000 vezes mais. Então, o que os nossos pais podem fazer por nós? Mesmo que os nossos pais possam nos ajudar. Então, realmente, de forma bem decisiva, será que eles podem nos salvar? Não é possível. Então, realmente, Ele amou meu espírito. É por isso que Ele me resgatou
realmente da perdição. Então nós todos que estávamos perdidos, que iríamos morrer, o Senhor ele sacrificou seu Filho unigênito por nós, porque nós somos seres importantes diante do Senhor Deus. É por isso que antes de recebermos a salvação nós não sabíamos disso, então pensávamos, como é que eu vou viver bem, como é que eu vou comer bem? Então eu pensava, eu vou viver igual as pessoas deste mundo buscando sucesso? Não, isso é a mesma coisa que um animal que não realmente cuida porque tem um espírito. Realmente se morrer, realmente falar, ali é o meu fim, então quer dizer que está vivendo como um animal que somente vive para o fim. Mas após nós recebermos a salvação, nós somos seres preciosos, glorificados diante do Senhor Deus. Nós somos aqueles que o corpo, o espírito, tudo pertence ao Senhor Deus. Quer dizer que este corpo também, através deste corpo, como é que nós iremos viver? Todo o meu espírito, tudo realmente foi comprado pelo sangue do Senhor. Quer dizer que o meu espírito também foi comprado pelo sangue do Senhor. Então agora nós já não somos nossos, nós somos do Senhor. Então realmente nós somos comprados com bom preço. E é por isso que agora nós com os nossos corpos precisamos dar glórias ao Senhor Deus. E então agora nós todos precisamos não viver para a satisfação, o prazer da carne, mas sim nós precisamos viver para a glória do Senhor Deus. E é por isso, ou seja para comer, seja para beber, o que quer que eu faça, de eu comer e beber, tudo isso é para a minha saúde. Então, através deste corpo saudável, o que eu faça diante do Senhor precisa se tornar glória diante do Senhor Deus. O que não for para dar glória ao Senhor Deus, eu não devo fazer. Então, realmente, qual é a santa vontade pura do Senhor Deus? Então, nós precisamos nos dar como sacrifícios diante do Senhor Deus. Um bom sacrifício, porque o Senhor realmente é aquele que realmente tem essa santa vontade. Então, nós precisamos viver para tal vontade, tal desejo do Senhor. É por isso que nós somos uma oferta viva ao Senhor. Nós somos o sumo sacerdote, nós somos aqueles que realmente temos o nosso corpo para ser sacrificado para o Senhor. Como o Senhor Jesus, ele entregou o seu corpo como um sacrifício realmente aromoso para o Senhor. Quer dizer que agora nós todos somos aqueles que mesmo que vivamos, mesmo que morramos, nós somos do Senhor. Isso é algo muito natural, muito lógico. É por isso que os cristãos, mas eles começarem a viver, eu vou viver em paz na simplicidade que eu desejo. Eu não importo se o Deus gosta ou não, eu vou fazer isso ou aquilo. Ou se nós vivemos conforme a nossa carne, o Espírito Santo ele se entristece, ele diz que ele se preocupa. Mas se preocupa ou se entristece, você não está nem aí. Você está vivendo somente do seu jeito fácil. Então eu não sei se essa pessoa é um verdadeiro cristão dessa maneira. Um cristão não pode ser assim. E é por isso que em Romanos capítulo 12 também, o Senhor Deus ele diz que o nosso corpo, realmente nós somos aqueles que estamos vivos dentre os mortos. Realmente antes, as nossas concupiscências eram utilizadas para um instrumento do pecado, para pecar. Nós éramos utilizados como instrumentos para o pecado. Então, mas agora nós somos o quê? Realmente os instrumentos da justiça diante do Senhor Deus. Nós precisamos fazer a boa obra diante do Senhor. Nós precisamos entregar nosso corpo para a glória do Senhor Deus. Então isso é o que o Senhor Deus se agrada. Esse é o culto racional diante do Senhor Deus. Então agora as pessoas deste mundo que não nasceram de novo, eles vivem durante a semana, realmente do jeito que eles desejam, do jeito que estão bem. Então só no domingo vem, veste uma roupa boa, vem, fica sentado e diz, eu amo o Senhor Deus, eu estou seguindo a vontade de Deus. O que o Senhor Deus vai dizer olhando nisso? Vai chamar de o quê? Uma oferta, um sacrifício morto. O Senhor Deus vai dizer para nunca mais aparecer na sua frente. Então, realmente o cristão, será que ele pode ver com esse tipo de coração? Todo o nosso coração, nosso pensamento, nosso coração, realmente tudo que nós realizamos tem que ser feito para agradar ao Senhor Deus. O que quer que eu faça, para a glória de Deus. Seja você no seu trabalho, seja você realmente num negócio seu, seja você em nenhuma mudança. O que quer que você faça, tudo está incluso diante do Senhor Deus. Assim nós precisamos pensar, será que essa é a vontade de Deus? Será que isso é o que o Senhor Deus deseja de mim? Então realmente nós precisamos fazer isso com grande certeza. Porque se nós não fizermos dessa maneira, isso é pecado.
E assim, mais uma coisa que nós devemos pensar, realmente qual é a oferta santa diante do Senhor Deus? Tá? Nós temos a nossa mocidade, nós temos a nossa juventude. Após que nós terminamos os nossos seminários, realmente não são todo mundo que vai embora, são o quê? São os jovens que ficam. Por que os jovens permanecem aqui na igreja? Porque eles vão conversando o que eles querem conversar, eles vão e estudam a palavra, eles entram em comunhão, eles se esforçam para ver conforme a palavra do Senhor Deus. Realmente isso é um grande elogio que eu consigo dar. Realmente a juventude é o tempo de ouro da nossa vida. A nossa juventude foi dada pelo Senhor Deus. É por isso que em Salmo 110 nós podemos ver que o cristão, ele precisa realmente estar vestido diante do Senhor Deus. E ele, como pela madrugada para orar, ele precisa vir para diante do Senhor Deus. Então realmente nós estamos com a roupa da salvação. Então quer dizer que nós precisamos realmente nos entregar diante do Senhor Deus. Então realmente como o orvalho da madrugada. Realmente uma coisa limpa, como aquele sol pela madrugada. Aquela roupa que está brilhando. Então nós como aquele orvalho da madrugada. Realmente aqueles jovens, eles vêm para diante do Senhor Deus. Se nós olharmos os jovens da nossa igreja, eles são tesouros para nós. Então, mas se nós olharmos em Eclesiastes, ele disse realmente jovem, não se agrade da sua juventude, da sua própria vontade de viver conforme a sua vontade. Você pode fazê-lo, mas o Senhor Deus, ele há de julgá-lo. Realmente todo aquele coração que você tem como um jovem de usar para pecar, viver para curtir a vida. Realmente do jeito que você está vendo, com os olhos cheios de pecado, cheios de avarezas. Realmente, quem é que vai realmente atrapalhar essa vida? Não, todo mundo vai deixar viver essa vida. Mas saiba que o Senhor Deus, ele há de julgar depois, prestar contas. Realmente acredito que quando você é jovem é o momento onde você está mais apto para pecar muito pecado. Mas nós cristãos que nascemos de novo, realmente esse tempo da nossa juventude, realmente é um tempo para que nós não vivamos mais conforme o pecado, mas sim que nós possamos viver para depender e entregar diante do Senhor Deus nessa juventude que temos. A juventude é aquele tempo de ouro da nossa vida, não é mesmo? Então esse tempo de ouro é o que nós devemos ofertar diante do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, ele há de se agradar com isso. Então, se nós olharmos todos os nossos jovens, realmente todos eles são aqueles que realmente serviram diante do Senhor Deus. E nós podemos ver dentro da história da igreja também, que existem muitas pessoas ainda assim também. Então as pessoas que têm idade vão falar o quê? Ah, eu sou o quê então? Então realmente o corpo pode estar envelhecido. Então, pode ser que o corpo todos os dias ele vai realmente se perdendo, vai fraquejando, mas o nosso coração ele é jovem diante do Senhor Deus. Nós somos como bons jovens, realmente nós como jovens águias conseguem voar aos céus, nós da mesma maneira precisamos agir. Então, se eu penso na minha própria idade agora, então realmente quantos anos eu já tenho? Então, o que eu estou fazendo? Eu fico pensando, então, mas o meu coração é jovem ainda. O que vocês pensam? Então, até a vinda do Senhor Deus. O Senhor Deus, enquanto Ele me permitir a sua força, eu vou fazer todo o trabalho que o Senhor Deus me permitir. Eu não vou recuar de um jeito fraquejando. Então, se olharmos Jeremias, as Lamentações, nós podemos ver que realmente o homem, ele está com a sua juventude, é bom levar o seu jugo. Então, mas o Senhor Deus realmente ele não gosta que você realmente pare o seu trabalho para descansar. Realmente você precisa tomar o jugo do Senhor Deus e ir. Por quê? Então realmente quer dizer que como lavrador ele vai seguindo a vontade do dono e vai para o campo lavrar. Então nós precisamos levar esse jugo do Senhor e carregar de forma silenciosa. Então o Senhor ele foi crucificado, ele realmente é torturado, ele foi levado até a cruz. Então, mas quem é que carregou isso? Foi o Senhor. O Senhor carregou todo esse pecado. Então, por que o Senhor Deus ele está me batendo? Ah, por que o Senhor Deus fez isso? Ou o Senhor Deus está fazendo aquilo comigo? Não, o Senhor Jesus nunca disse isso. Então, realmente, quem é que fez isso? Foi o Senhor Jesus que carregou por conta própria? Não, foi o Senhor Deus. Porque o Senhor Jesus disse, Pai, faça conforme a sua vontade.
Então, seja na nossa tristeza, seja no nosso sofrimento, até a morte, se for a vontade do Senhor Deus. Se for a vontade do Senhor Deus, eu faço isso, faço aquilo. Realmente, até para a morte, eu o farei. Então, toda a nossa juventude também realmente deve ser dada diante do Senhor Deus. E mais uma coisa. Todo o nosso conhecimento, a nossa juventude, os nossos talentos, sabe, as nossas boas obras que sabemos fazer, sabe, a nossa posição social que nós temos. E também o ambiente que eu tenho. Isso também foi dado pelo Senhor Deus. Então eu realmente não recebi isso para fazer realmente os meus prazeres, para me satisfazer. Realmente eu estou ali para fazer o trabalho do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, para o trabalho da igreja. É por este motivo que estamos presentes aqui. Então, e esse dom que eu recebi é algo meu? Não existe nenhum dom que seja meu. No momento que eu penso que é meu, eu posso fazer do jeito que eu desejo, não é mesmo? Então, mas isso agora é para a glória do Senhor Deus. Eu preciso utilizar o máximo possível para a sua vontade. Se olharmos em Êxodo, capítulo 39. O povo de Israel, eles saíram do Egito e eles estavam no deserto e criaram um tabernáculo diante do Senhor Deus. E para aqueles que faziam o tabernáculo, o Senhor Deus deu a sabedoria a eles. Toda a sabedoria realmente extraordinária foi dada a eles, para eles construírem o tabernáculo, até como o santuário. Quer dizer que o Senhor Deus permite a sabedoria para aqueles que constroem. O Senhor Deus permitiu a sabedoria para edificar a igreja do Senhor, para que o seu trabalho pudesse ser feito. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele nos permitiu todo tipo de conhecimento, a sabedoria. Se nós olharmos para Moisés, ele gastou 40 anos da vida dele no deserto. E ele viveu como um príncipe. Mas realmente quem é que permitiu isso para ele? Realmente foi o Senhor Deus. O Senhor Deus que resgatou ele quando criança que estava para morrer. E levou ele para ser filho da filha de Faraó. Então foi o Senhor Deus que o fez. Então durante 40 anos ele viveu como um príncipe, como um soberano no deserto. Então o Senhor Deus, ele fez o quê? Realmente levou eles para o deserto. O Senhor Deus levou e fez eles sofrer no deserto. Por quê? Porque durante 40 anos eles precisavam aprender que o Senhor Deus era o Senhor. É por isso que durante 40 anos eles viveram no deserto sendo treinados. E o Senhor Deus utilizou a vida deles durante 40 anos. Fez o trabalho de tirá-los do deserto. E o Senhor fez criar todo o trabalho realmente de Moisés. Quer dizer que realmente claro que no Egito eles não conseguiam aprender nada. Então realmente quem é que consegue escrever os 5 livros da Bíblia? Realmente somente consegue aqueles que realmente foram preparados pelo Senhor Deus. Quer dizer que todas aquelas coisas foram dadas realmente para Moisés. Assim como em Hebreus. Capítulo 39, realmente nós podemos dizer que Moisés ele cresceu e ele realmente, mas ele recusou os tesouros e a posição dele no Egito. Por quê? Porque ele resolveu sofrer junto com o povo de Deus. Então ele preferiu sofrer realmente do que receber toda a glória. Realmente não aparece nenhum momento que no Egito Moisés ele pecou ou fez alguma coisa do tipo. Ele realmente estar ali no palácio vendo a sua vida boa enquanto o povo do Senhor Deus está sofrendo, isso não é correto. Quando deu o tempo, ele preferiu receber o sofrimento junto com o povo do Senhor Deus. Então realmente está falando sobre o quê? Realmente os prazeres, as adorações desta carne, realmente precisam ser largadas. Quer dizer que ele considerou bem mais o povo do Senhor Deus, mais precioso do que todos os tesouros do Egito. Porque naquele tempo o Egito, os tesouros do Egito são os mais impressionantes. Porque ele era o centro do mundo, ele tinha toda a atenção do mundo. Era o mais avançado em todas as coisas. Então realmente os tesouros do Egito podem acabar em alguns anos.
Mas o prêmio do Senhor Deus, que o Senhor Deus está aguardando para ele, realmente é eterno. Então Moisés soube disso. Então realmente são bens muito maiores do que os tesouros do Egito. Então, o Senhor Deus realmente queria permitir para ele como um prêmio. Então realmente é algo surpreendente que o Senhor Deus permitiu para Moisés. E é por isso que Moisés ele entregou todas as coisas que ele tinha para o Senhor Deus. E é por isso que se nós pensarmos na graça do nosso Senhor, que nos salvou, realmente essa graça do Senhor ela é tão impressionante. Mesmo que nós não consigamos pagar 100 vezes, que não é nem farto, nós precisamos realmente tentar, não é? Mas vocês não querem nem tentar isso? Vocês não querem nem fazer um? Então o que nós vamos fazer? E é por isso, o conhecimento que nós temos, os talentos que nós temos. Cada pessoa tem um talento diferente. Algumas pessoas, eles possuem um talento muito, realmente grande na música. Tem outras pessoas que têm um talento especial para tocar instrumentos. Tem outras pessoas com talentos especiais no mundo. Tem outras pessoas que desenham muito bem. Todos esses talentos precisamos pensar de forma bem profunda para utilizar pelo Senhor Deus. Eu vou dar um anúncio depois, mas realmente o livro de Mateus, realmente já escrevemos vários livros. Então eu deixei tudo separado para que realmente os irmãos possam ler essas palavras sobre o Evangelho de Mateus. Então nossos irmãos, eles realmente, os editores e ilustradores, eles se esforçaram tanto. Realmente eu fiquei tão assustado vendo como que eles desenham tão bem assim. As pessoas que estiverem lendo este livro, eles olharem para esses desenhos, realmente com certeza eles vão conseguir realmente se sentir bem mais próximos, poderem aprofundar mais no livro através dessas imagens tão bonitas. Então realmente tem outros irmãos que eles dão a sua própria voz para louvar ao Senhor Deus. Tem outros que eles têm talentos especiais para utilizar pela igreja. Outros irmãos que são cristãos, eles, através dos talentos que eles têm, eles largam a igreja e vão para o mundo. Como pode isso? Ele pegar o talento que o Senhor Deus deu e utilizar pelo diabo, utilizar pelo mundo? Então ele é um traidor, não é? Então todas as coisas que nós temos. Se nós temos realmente um controle muito bom no mundo, nós podemos dizer, caramba, eu sou uma pessoa muito rica, eu sou uma pessoa muito talentosa, eu tenho essa sabedoria toda. Mas se eu tenho, como é que eu vou usar isso para o Senhor Deus? Essa é a primeira coisa que eu preciso pensar. Realmente tem momentos, quando é que vai ser necessário utilizar para o trabalho do Senhor Deus? Se eu tiver algum bem grandioso, eu falo, é porque eu sou uma pessoa que tive sorte, então eu recebi uma grande herança da minha família. Ou eu sou muito inteligente, então eu tenho talento para ganhar dinheiro. Então o Senhor Deus deu talento para o povo de Israel para que eles possam ganhar dinheiro. O Senhor Deus também dá a nós o talento de fazer dinheiro. Então, mas por que é necessário esse dinheiro? Porque existe muito do trabalho que precisa ser feito. Então será que realmente está certo a pessoa ele ganhar muito dinheiro, mas viver somente para si, para ele viver bem, para ele curtir, para ele ter os prazeres? Isso está errado. Realmente é necessário utilizar muito bem para o Senhor Deus, da forma mais sábia, da forma mais valorosa que possui. Se nós olharmos na cruz do Senhor, existe o sangue do Senhor. Então porque o Senhor ele comprou o nosso corpo através do seu sangue. A nossa vida também é do Senhor, o nosso tempo também. Mas então, com o corpo que foi comprado pelo sangue do Senhor, realmente eu pegar e começar a me esforçar, eu utilizar todos os meus talentos, para quê? Existe o sangue do Senhor ali. Realmente, o dinheiro dos cristãos, eles podem ser bem mais precioso, mesmo que seja em quantia, porque ele realmente está utilizando para o Senhor, mas eu utilizar de qualquer maneira, será que está certo? Não está. Então hoje em dia, em 76 países, o Evangelho mundial,
219 igrejas nossas aqui na Coreia. Tem igrejas que são maiores, tem igrejas que são menores, tem igrejas em dificuldade. Se nós olharmos no exterior, existem tantos países pobres onde o evangelho é pregado fortemente. Até eu não consegui ir para muitos países, mas eu acredito que eu fui para 20 países no total. Mas se vocês forem para o exterior, realmente é surpreendente. Então como que os irmãos eles vivem em tanta dificuldade? Então por conta do Covid-19, realmente tantos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades naqueles países tão difíceis. Nós realmente fizemos a oferta e enviamos para aqueles países. É um pequeno presente que nós conseguimos, mas eles realmente derramaram suas lágrimas. Eles ficaram muito felizes, agradecidos. Então, lá de longe, tem irmãos que oram por nós, irmãos que nos amam, e eles realmente choraram e agradeceram. Então eu gostaria que nós pudéssemos se tornar um pouco mais de ajuda para eles. A igreja também. Quando eu fui para o Equador, eu fiz a cerimônia de abertura. Então eu fiz a cerimônia de abertura em 2 lugares diferentes. Então lá tinha muitos irmãos e eles construíram a igreja de forma bem grande. Então, mas se olharmos agora é somente como se fosse um galpão. Realmente se olharmos agora, realmente nós usamos muito dinheiro para tentar construir uma igreja grande, porque tinha muitos irmãos. E não conseguiu terminar a construção porque gastou muito dinheiro e ficou realmente mal, não conseguiu terminar a parte da frente da igreja. Então se nós olharmos em outra igreja do Equador também, realmente é pior que um galpão. Realmente nem o galpão na nossa igreja, no nosso país não deve construir daquele jeito. Eles não conseguiram nem construir uma janela direito, então abriram um pequeno quadrado como se fosse uma janela, mas parece um buraco para os animais entrarem. Realmente nós olhamos, realmente tem aquele formato, aquela parede já que existia, eles já deixaram, reutilizaram materiais. No verão nós vemos irmãos e irmãs que eles vieram para fazer a abertura. Eles vieram de terno, eles vieram com gravata, eles ficaram felizes. Mas eu na realidade ali eu fiquei muito triste. Na Coreia do Sul, nós temos realmente púlpitos que nós tentamos construir o púlpito melhor, mais bonito, mais agradável. Claro que de forma também não pode fazer de um jeito de mal para ficar ruim de se ver, mas gastar muito dinheiro para deixar a melhor coisa, eu acredito também que não é realmente o mais apto diante do Senhor Deus. Realmente o Senhor Deus, ele disse que ele realmente vai nos trazer a paz e nós precisamos, e tudo esse mundo também vai se passar. Então nós precisamos utilizar o máximo necessário pelo Senhor, mas gastar muito dinheiro somente para construir a igreja, para tentar enfeitar, eu acredito que isso não é o prioritário, não é a prioridade. Eu acredito que realmente as nossas mãos, os nossos bens, realmente precisam ser utilizados em vários outros lugares, onde precisam da nossa ajuda. Será que só por causa de uma pouca dificuldade que nós temos, nós vamos ficar aqui reclamando, murmurando? Realmente é mais difícil nós pensarmos, decidirmos em como vamos gastar do que ganharmos dinheiro. Nós não podemos pensar que algo que eu tenho é meu. Não é meu. Foi passado o sangue do Senhor Jesus. Então como é que eu vou utilizar isso? Realmente existe um dever meu para com o Senhor Deus. E é por isso que eu não gosto de que nós usemos para coisas muito caras. Assim que nós precisamos pensar realmente o que é caro para a minha vida, o que eu vou juntar e ter carros bons. Não é isso, eu preciso somente pensar o que eu posso estar saudável. E isso basta. Realmente nós precisamos ser saudáveis porque existe um trabalho para nós fazermos. Realmente, mas também coisas que não fazem bem para a nossa saúde, que estragam a nossa saúde. Realmente eu espero que não tenha nenhum irmão que fume. Será que tem alguém que gosta de bebidas alcoólicas aqui? Então comer coisas ruins e estragar a própria saúde, será que isso não se torna pecado diante do Senhor Deus? Esse corpo que eu tenho aqui é meu? Não é.
Então, os meus bens também não são meus, são do Senhor. Até as coisas pequenas. Nós precisamos ser fiel no pouco. Então, mas aí tem irmãos que dizem, mas você somente está reclamando por causa disso que eu estou gastando. E é isso? Até as coisas pequenas são do Senhor Deus. Tudo é do Senhor Deus. Quer dizer que os valores da vida daquela pessoa, o objetivo daquela vida, daquela pessoa, você só precisa olhar para onde que ele gasta o dinheiro dele. Então você consegue saber muito bem qual é o valor da vida dele. Os irmãos que se esforçam, que juntam dinheiro, realmente com grande esforço. Então onde que pegam aquele dinheiro? Onde que eles gastam esse dinheiro? Eles precisam pegar esse dinheiro, precisam manter a conta de telefone, a conta de luz, de água, da casa, a alimentação, do transporte. Então realmente nós podemos ver como é que eles estão gastando esse dinheiro. Se você pegar e gastar o dinheiro de forma em vão em qualquer outra coisa que não é a prioridade, então tudo vai ser em vão esse esforço que você teve. Se você utiliza com grande valor, tudo isso tem um grande valor, tem uma grande preciosidade diante do Senhor Deus. Então, se nós olharmos como uma pessoa gasta o dinheiro, nós podemos saber os valores daquela pessoa. Nós podemos saber sobre a personalidade, o objetivo daquela pessoa. 100% nós podemos saber. Mesmo que não seja 100%, nós podemos saber quase por completo. E isso realmente, com certeza, nós podemos saber. E também o dinheiro leva ao teste da personalidade da pessoa. Então nós podemos ver que uma pessoa, realmente ele ganha muito dinheiro de uma vez. Ele ganhou, vamos pensar, 10 milhões, 50 milhões de uma vez. Vamos pensar. Tem muitas pessoas que hoje em dia você fala 1 milhão, eles nem piscam o olho. Eles acham que é pouco. Mas vamos pensar que foi dado esse dinheiro de 1 milhão para ele. E você diz para ele, você pode gastar do jeito que você bem entender. Então se surge um dinheiro desses, o que vocês fazem? O que será que ele vai fazer? Ele vai começar a pensar, claro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Tá, algumas pessoas realmente ganharam na loteria nos Estados Unidos, ganharam muito dinheiro. Foram milhões que ele conseguiu ganhar. Então de repente ele se tornou um rico. Mas sabem o que aconteceu depois? Dizem que a maioria, quando se enriquece dessa maneira, eles fracassam. Porque eles não trabalham, têm muito dinheiro. Então eles largam o trabalho deles, largam tudo que tem, porque eles têm tudo. Eles compram uma casa grande. Eles compram o melhor carro que tem. Ele compra tudo o que ele quer. Ele troca até a própria esposa. Todos os dias é comer e beber, dançar. O que acontece? Ele fracassa, ele morre. E é por isso que na Bíblia realmente diz que não é bem-aventurado, nunca será abençoado aquele que realmente sem esforço ele realmente enriquecer. Realmente quando você se esforça, você enriquece pelo seu esforço, você sabe o que é precioso. Vamos pensar que muito dinheiro surgiu de uma vez. Então você não pode pensar que isso é uma grande bênção. Então se isso que for o Senhor Deus deu, então, realmente você precisa pensar diante do Senhor Deus, aonde que eu vou usar esse dinheiro? É diante do Senhor Deus. Você precisa usar o menor para si mesmo. Até as pessoas que realmente não acreditam no Senhor Deus, realmente tem muitas pessoas que são realmente muito emocionantes. Se vocês olharem alguns anos atrás na televisão, apareceu uma pessoa que tinha realmente não sei quantos milhões de herança. E esse milhões que ele tinha, realmente ele disse que ele queria ofertar para os pobres todo aquele dinheiro que ele tinha. Para uma casa pobre. Para uma família pobre que não tinha pais. Sem filhos.
Ele pediu para que essa emissora de TV pudesse ajudar. Então, o que ele fez com todo aquele dinheiro para os seus filhos? Comprou só uma casa pequena para cada um deles e deu todo o dinheiro. Então, ele disse que realmente o pai dele realmente pediu para ele, dizendo: filho, quando você crescer e tiver filhos, não dê todo esse dinheiro para os seus filhos assim. Você precisa dar para todos os pobres. Quer dizer que ele estava fazendo conforme o testamento do pai. As pessoas que não acreditam no Senhor Deus, eles fazem um grande feito conforme o testamento do próprio pai. Mas nós, cristãos, que o Senhor Deus, nosso Pai, está dizendo para nós fazermos dessa maneira. Como é que nós devemos agir então? Então, havia uma senhora que vivia em Daejeon que vendia kimbap, via realmente comida de rua para muitas pessoas. Ela andava com realmente sandálias já muito desgastadas. Ela vestia as roupas mais baratas que tinham. Ela se esforçou tanto, juntou muito dinheiro. Ela comprou terra, comprou casa, e então ela tinha muita herança. Então, realmente impressionante. E depois ela foi lá e ofertou tudo para uma universidade. Isso apareceu num jornal. É por isso que, realmente, na universidade, eles deixaram uma estátua realmente elevada para comemorar, em memória daquela senhora. Então, mas como que são os cristãos? Então, os cristãos, eles acham que é próprio seu e tentam guardar para o resto das suas vidas? Realmente não está certo. Se nós olharmos nos Estados Unidos eles têm realmente uma cultura tão grande de ofertarem, de doarem. Então eles doam para qualquer lugar, eles doam para escola, doam para hospitais, para igrejas. Então na nossa igreja também. Realmente, se morremos e nós ofertarmos, isso é muito bom, não é? Doarmos é muito bom. Mas se nós ofertarmos enquanto estivermos vivos, é excelente. Então realmente tudo isso, nós precisamos pensar que nós somos mordomos do Senhor. E nós precisamos pensar como é que eu estou utilizando para o Senhor. Como é que eu vou fazer? Realmente eu preciso contar para usar o mínimo por mim mesmo. Então o tempo que nos foi permitido também. Então a nossa idade vai aos 70, ser realmente longa a 80. Então, mas realmente rapidamente nós vamos voando. Quer dizer que o tempo que nós temos é como se fosse uma ave que sai voando, nós vamos partir. Todo esse tempo que nós temos, toda essa vida que nós temos, realmente também é uma herança, é um bem realmente muito importante, não é mesmo? Mas olhamos em Efésios capítulo 5. Nós podemos ver que as coisas que nós iremos fazer, nós precisamos pensar realmente como que nós faremos. Nós não podemos realmente usar a nossa vida como se fosse realmente pessoas insensatas, mas nós precisamos pensar muito bem como nós iremos ser sábios diante do Senhor. Precisamos guardar o nosso tempo, o tempo que nós temos. O tempo que nós temos, as pessoas que gastam de forma em vão, são pessoas que estão gastando a vida de forma realmente inútil. Então, como as pessoas dizem que o tempo, time is money, quer dizer que o tempo é dinheiro, quer dizer que é a vida. Quer dizer que cada momento o tempo vai passando, tic-toc, tic-toc, quer dizer que vai diminuindo o tempo da vida. Quer dizer que os bens materiais que nós temos também, todo o valor vai se perdendo com o passar do tempo. Quer dizer que realmente o valor que ia se aumentando, nós vamos caindo novamente e volta para o zero. Então, todo o tempo que nós temos, todos os bens também. E é por isso que em 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, ele nos disse: para que no tempo que nos vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, o restante das nossas vidas agora não falta muito. Esse tempo que nos falta é para que nós não vivamos mais com a vontade da carne, mas sim que possamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então, o tempo que nos falta na carne é para que possamos viver pelo Senhor. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 3, nós podemos ver que
existe um tempo e dentro do tempo todas as coisas são realizadas. Quer dizer que existe um tempo que o Senhor Deus nos permitiu e isso é para nós cumprirmos o destino, a vontade dele. Então o Senhor Deus, ele nos colocou vivos aqui para nós utilizarmos nosso tempo de forma mais preciosa pelo Senhor. E é por isso que os bens que nós também temos aplica-se da mesma maneira. Assim como nós podemos ver em 1 Reis, quando Davi ele estava construindo o templo diante do Senhor Deus, ele entregou todas as suas coisas para o Senhor. Todo o povo de igual maneira, já que o rei estava ofertando, eles foram e ofertaram juntamente. É por isso que Davi orou diante do Senhor, dizendo realmente o que é que eu e o povo fizemos para termos força para louvarmos diante do Senhor Deus, para fazermos a vontade do Senhor Deus. Porque tudo veio do Senhor. Então quer dizer que nós simplesmente devolvemos aquilo que recebemos do Senhor Deus. Não foi esforço nosso. Então quer dizer que nós todos somos como peregrinos que viemos de mãos vazias e agora para retornar, iremos retornar de mãos vazias. Quer dizer que agora nós somente estamos vindo e levando novamente todas as coisas que pertencem ao Senhor Deus. Realmente nós podemos dizer Davi como um ser tão surpreendente. Nós também precisamos ser assim da mesma maneira. Então Davi disse, Senhor, realmente o que é que o Senhor Deus deseja? Realmente essa esperança que nós temos realmente são em vão. Este mundo não tem esperança nenhuma. Quer dizer que a única esperança que eu tenho é no Senhor. Quem tem essa esperança, realmente ele irá viver diante do Senhor com grande esperança. Então agora nós somos mordomos do Senhor Deus. Então todos os bens permitidos pelo Senhor Deus, todas as coisas tão preciosas que nos foi dada, nós precisamos utilizar de forma bem, realmente sábia. Então os cristãos, eles utilizarem bem os bens materiais é algo tão importante. Então mesmo que eu diga de várias maneiras essa palavra, realmente essa palavra, ela é necessária, não é algo tão difícil e complicado de se pregar. Realmente o Senhor, ele disse que o que é que nós fizemos realmente para servirmos ao Senhor Deus. O Senhor, ele disse que nós estamos furtando da sua casa. Quer dizer que furtou dos dízimos, eles foram amaldiçoados pelo Senhor Deus por terem furtados do Senhor Deus. Então nós podemos ver os cristãos. Então eles são aqueles que utilizam seus bens de forma santa diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus com certeza os protege, porque realmente eles conseguem verdadeiramente crer no seu trabalho. Então o Senhor Jesus disse, as minhas coisas são do Pai e os pais são minhas. Então se eu sei que as minhas coisas realmente vêm do Pai, então elas podem se tornar minhas. Então realmente nós precisamos testar diante do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, ele não está dando bênção para nós realmente tão abundante que não tem mais como ajudar. Então realmente o dízimo, o que significa? É 1/10 do que temos e entregamos ao Senhor Deus. Os outros restantes 9 são meus? Não, não é isso. Onde que existe algo meu? O restante, tudo, quer dizer que é tudo. Mas é para de forma representativa. O meu corpo, meu espírito, todas as coisas são do Senhor Deus. O que existe de meu? Então é realmente a forma de eu manifestar ao Senhor Deus que eu pertenço a Deus é entregando 1/10 do que eu tenho para o Senhor Deus. Mas outras pessoas pensam que eu estou dando 1/10, então o restante é meu. Então realmente tente fazer isso. Um dia o Senhor Deus irá tomar todas as suas coisas. Se vocês olharem para Steve Jobs nos Estados Unidos, ele criou a Apple, fundou a Apple, criou o iPhone, o smartphone. Ele foi um homem tão impressionante, mas morreu aos 57 anos. E antes de ele morrer, o que ele disse? Tá, eu vivi a vida como um insensato. Tá, eu usei todo o meu coração somente para ganhar dinheiro. Então essa pessoa realmente tem uma vida totalmente errada. Então eu vivi minha vida de forma errada. Então antes de eu morrer, eu compreendi agora. Então as pessoas, se tiverem o dinheiro suficiente para não morrer de fome, então realmente precisam fazer um trabalho muito mais impressionante, muito mais importante do que ganhar dinheiro.
Então, mas a resposta não fica certa. Ele soube que era em vão a vida dele. Então nós sabemos o que é em vão, não é? Mas nós também sabemos o que é uma vivência que não é em vão. Ele disse que ele viveu uma vida insensata e não sabia como fazer depois. Porque nós viemos de mãos vazias e não conseguimos levar nada. Todas as coisas que nós nos esforçamos com a nossa mão para tentar levar, nós não conseguimos. Tudo se perde. Então outras pessoas dizem, eu dei realmente dízimo bastante. O Senhor Deus, em vez de me agraciar, permitir grandes riquezas, eu não tenho nada ainda. Então eu disse o que é para a pessoa. Falei, nossa, realmente você entregou um décimo, mas você não esqueceu que os 9 décimos que você tem, você furtou do Senhor Deus? Os outros 9 que você tem também são do Senhor Deus. Você não pode pensar, já que eu entreguei um décimo diante do Senhor Deus, então o restante 9 são meus. Essa pessoa está furtando do Senhor Deus. Os outros 9 também precisam utilizar pela vontade do Senhor Deus. Então, dessa maneira, nós temos o coração de querer usar tudo para o Senhor Deus. O que o Senhor Jesus disse? Para nós buscarmos o seu reino e a sua justiça. Então, primeiro, porque assim o Senhor Deus ele irá nos acrescentar de todas as coisas. Não tem o porquê eu tentar ajuntar, depositar, porque o Senhor Deus ele vai me dar o restante. Mas as pessoas já que não conseguem acreditar nessa promessa do Senhor, então eles tentam usar as suas maneiras, o seu próprio método para tentar ganhar riquezas, para tentar se satisfazer. Então o Senhor Deus, ele disse, para aquele que recebeu muito, irá pedir muito também. Tá, aquele que sabe que por que está sendo castigado, vai ser castigado mais ainda, porque ele sabe o motivo de por que está sendo castigado. Então quem sabe bastante também tem a grande responsabilidade por saber bastante. E é por isso que nós somos as pessoas, o mordomo que recebemos todas as coisas do Senhor Deus para cuidar. 100% vem do Senhor Deus. Então nós precisamos utilizar para a glória, para a vontade do Senhor Deus. Então nós precisamos pensar. Realmente existem os talentos, os dons graciosos que o Senhor ele nos permitiu. Então qual é a maior graça que o Senhor nos permite? É o amor que nós temos. O amor que o Senhor Deus nos permitiu, realmente nós o conhecemos e então amamos a Deus. Então, através do amor, o Senhor nos resgatou da perdição. O Senhor, pelo amor, sacrificou seu Filho unigênito para me salvar. Então, nós somos pessoas que recebemos essa graça, esse amor do Senhor, esses irmãos e irmãs que estão vivendo para o mesmo método, para a mesma vontade do Senhor. Então, eu já disse na outra vez, não é? Então, este amor que nós temos recebido é amor do Senhor Deus. Quer dizer que é a maior riqueza que o Senhor ele nos permitiu. Tá, algumas pessoas podem dizer, 1 Coríntios capítulo 12, e no final e início do capítulo 13. Se surgir algum homem fazendo dons de línguas, algum outro homem com a voz dos anjos. Então, mas se não tiver amor, realmente nós não somos como nada. Então, realmente, todo esse conhecimento, mesmo que haja toda a profecia, se não tiver amor diante do Senhor Deus, não é nada. Então, porque realmente todas as coisas realmente foram perdidas, realmente todas as coisas podem ser sacrificadas, mas se for sem amor, realmente de nada adianta. Então, ele largar todas as coisas, entregar seu corpo para sacrificar, como assim não tem amor nisso? Mas sem amor é possível fazê-lo também. Como assim? Que amor? Amor de Cristo. E também se olharmos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 até 7, ele fala sobre o que? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, não folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aparece tudo sobre o amor. Sem este amor, quer dizer que realmente é falho todas as coisas. Então nós somos aqueles que recebemos o amor do Senhor. Nós precisamos agir tudo dentro do amor agora. Onde existe o amor, existe a vida.
Sem o amor, só pode existir a morte. Então, como realmente nós temos amado, como o Pai nos amou, nós precisamos nos amar. Então, nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros nesse novo mandamento. Quer dizer que agora nós todos, através desse grande amor do Senhor, nós precisamos nos amar. Então nós podemos amar até a morte, não é mesmo? E é por isso, esse amor do Senhor. Nós precisamos utilizar esse amor do Senhor. Então esse amor não é esconder para si, dizer, ai meu. Então nós precisamos utilizar o máximo possível esse amor do Senhor. E também, o que o Senhor nos permitiu de grande herança? A sua palavra. Nós somos aqueles que estamos continuamente aprendendo a palavra do Senhor Deus. Tá, minha fé vai crescendo. E eu vou ficando exato diante do Senhor. Eu vou ganhando esperanças e sabedoria para viver diante do Senhor Deus. E eu preciso utilizar dessa palavra para isso. E é por isso que em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, ele fala. Apóstolo Paulo disse que realmente todas as pessoas realmente utilizam vários métodos. Mas nós não podemos realmente estar largados sozinhos. Nós precisamos agir como se nós tivéssemos recebido essa palavra do Senhor, obedecendo à sua vontade. Então muitas pessoas utilizam de forma errada a palavra do Senhor Deus. Nós, como recebemos a palavra do Senhor, nós recebemos em humildade e mansidão. É por isso que em 1 Pedro diz que quem for falar alguma coisa, que fale como se falasse a palavra do Senhor Deus. Então, essa palavra foi dada para todas as pessoas, em especial que têm a palavra do Senhor Deus. Então nós precisamos falar sobre a palavra do Senhor como nós tivemos recebido do Senhor Deus. Então não precisa misturar com as coisas deste mundo, as coisas inúteis deste mundo. Eu somente preciso dizer, realmente é esta a palavra do Senhor Deus, com a mansidão. É por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 2, realmente essa palavra que nós temos recebido do Senhor, nós não recebemos de homens, mas nós recebemos do Senhor. É por isso que em verdade, realmente todas as coisas que nós temos, nós precisamos agir diante do Senhor. Não existe nada mais poderoso, mais forte do que a palavra do Senhor Deus. Então essa palavra do Senhor é o que? É o dom de Deus que salva a todos que têm o conhecimento, chegam ao entendimento dela. Tá, agora eu não tenho mais vergonha dessa palavra, eu preciso pregar a palavra. Então quem consegue crer nessa palavra, quem consegue seguir essa palavra são aqueles que podem obedecer a palavra do Senhor Deus. Porque essa palavra que tem poder, não é poder que vem de mim. Então quer dizer que essa palavra do Senhor Deus nos permitiu como uma grande energia para nós. Então nós somos o mordomo do Senhor. E também vamos pensar sobre a vida que o Senhor nos permitiu. Tá, agora eu estou ouvindo a palavra do Senhor Deus. Agora o meu coração está batendo. Tudo que está vivo ao meu redor é do Senhor Deus, não é meu. Quer dizer que realmente todos, eu, vivo ou morto, viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então, em Romanos, realmente, viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então, todas essas coisas são do Senhor. Então, vivendo ou morrendo. Então, quem está preparado para morrer pelo Senhor é aquele que pode viver pelo Senhor. E aquele que vive pelo Senhor, ele também tem o direito de morrer pelo Senhor. É por isso que viver ou morrer, nós somos do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo disse, realmente essa missão que eu tenho, que é pregar esse evangelho pelo Senhor, eu não considero minha vida nem um pouco preciosa. Então eu posso entregar essa minha vida carnal mais de 100 vezes, porque é do Senhor. Então é algo que eu recebi do Senhor e estou entregando para o Senhor. É por isso que em Apocalipse, capítulo 2, realmente aquele que tem recebido do Senhor, realmente nós precisamos ser sujeitos a Ele, já que recebemos o Senhor até a morte, não é até quase morrer. Então eu preciso viver pelo Senhor e eu preciso morrer pelo Senhor. Realmente não existe nada mais impressionante do que isso. Então agora,
Vamos trocar mais uma palavra. Realmente, quem fala essa palavra do Senhor, realmente ele precisa falar como se pregasse o evangelho. Não é somente os pastores, o evangelista. Realmente nós não podemos falar nenhuma palavra que esteja errada. Realmente tem que falar tudo somente conforme a Bíblia. Não podemos mentir. Então as palavras que nós temos aprendido, todas as coisas elas devem ser ruminadas dentro de nós. A palavra atrás de palavra. Todas as palavras que nós aprendemos não é pelo meu pensamento, não é pela minha teimosia. Não é pelo conhecimento deste mundo. Não é pela interpretação. Mas é somente como se eu estivesse dizendo essa palavra como fosse o Senhor Deus. Realmente nós precisamos falar todas as coisas do jeito que nós ouvimos e cremos. Um pregador ele precisa pregar a palavra corretamente. Ele não pode pregar errado, porque senão existe uma grande responsabilidade a ser prestada diante do Senhor Deus depois. Então quem vai fazer o trabalho voluntário diante do Senhor Deus, ele precisa fazer o trabalho voluntário como se estivesse fazendo diante do Senhor Deus. Então todas as coisas que eu posso fazer são dadas do Senhor Deus. Então não existe nada que eu possa me vangloriar, que eu possa prestar como se fosse meu. Realmente o apóstolo Paulo disse, todas as coisas que realmente são bons em mim, são através do Senhor Deus, não vem de mim. Então realmente essa grandiosidade de ser um apóstolo não vem dele, vem do Senhor Deus. Então ele era um pecador, realmente o principal dos pecadores que precisava ir para o inferno. Mas agora eu ter me tornado apóstolo é por causa do Senhor Deus. Agora eu estar aqui vivendo diante do Senhor é tudo por conta desse trabalho. Ele escreveu muitos livros no Novo Testamento, mas os 14 livros, mas é tudo graça do Senhor. Então nós precisamos receber isso como exemplo. Umas pessoas realmente vivem e conseguem fazer isso ou aquilo, então eles começam a pensar que eles são bons, que eles têm isso e aquilo. Mas é o que nós dizemos quando nós estamos pregando o Evangelho. Realmente nós precisamos saber, desde o momento que nós nos tornamos arrogantes, nós estamos mortos. Porque a arrogância leva para a perdição, para o fracasso. Realmente não é eu estar feliz, me satisfazer porque eu acho que algo veio de mim. Então, é por isso que eu trabalho voluntário diante do Senhor. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Quando eu for pregar a palavra do Senhor Deus, é como se o Senhor estivesse dizendo. Realmente fazer o trabalho do Senhor Deus é como se eu estivesse fazendo diretamente para o Senhor Deus. Todas as coisas que eu posso falar, que eu posso fazer, tudo o que está possível ao meu limite, foi dado pelo Senhor, então eu preciso retribuir para o Senhor. Então realmente existe esse grande prêmio, galadão que o Senhor permite para o seu mordomo. Se olharmos em Lucas capítulo 12, vamos procurar. Em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 42. Lucas capítulo 12, versículo 42 até 44, eu irei ler. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazer assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então o Senhor ele está dizendo, verdadeiramente, ele entregará tudo o que é dele, sobre todos os seus bens o porá. Então quer dizer que realmente aquele servo fiel, bom diante do Senhor, aquele mordomo, mordomo prudente, mordomo verdadeiro. Então ele recebendo todas as coisas do dono e chegando ao tempo ele utilizará pelo Senhor. Então é o mordomo verdadeiro e bom. Então quando o Senhor ele vier, o Senhor vendo o seu servo fazer isto, ele se agradará desse servo. Então esse servo bom e fiel, quando o Senhor ele chegar, ele terá um grande galadão que ele receberá. Então existe uma bênção que ele irá receber depois quando chegar esse momento. Então verdadeiramente o Senhor ele está dizendo, realmente ele porá todos os seus bens sobre ele. É por isso que se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 12, realmente nós precisamos nos esforçar mais ainda para o trabalho do Senhor. Porque nós sabemos que todo o nosso esforço não será em vão diante do Senhor. Então sempre para o trabalho do Senhor.
Mas para o trabalho do Senhor eu preciso me esforçar, para que meu esforço não seja em vão, e não será. Até por isso que em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o Senhor ele já disse: veja que logo eu tornarei. Então o Senhor ele irá retribuir para cada um conforme o que tem trabalhado. Então o mordomo, se ele fizer bem o trabalho de mordomo, quando o Senhor ele retornar, ele receberá o prêmio realmente conforme o que ele tem trabalhado pelo Senhor. Então nós estamos bem próximos do dia do retorno do Senhor. Essa última chance que nós temos, nós não podemos gastá-la de qualquer maneira. Realmente nós, como servos diante do Senhor, nós precisamos pensar que estamos a utilizar para o Senhor. Então se existe algo que eu errei até agora, realmente eu preciso buscar diante do Senhor Deus para corrigir, como um verdadeiro mordomo, realmente fiel, prudente diante do Senhor. Então eu preciso utilizar toda a minha vida pelo Senhor, e assim para que eu possa receber todo o elogio, todo o galadão diante do Senhor, para que eu não receba realmente a repreensão do Senhor dizendo que eu sou um servo infiel. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, nós agradecemos pelo Senhor ter nos salvo nesse último tempo, nesse último momento, onde o Senhor Deus nos chamou para sermos os seus mordomos, para trabalharmos pelo Senhor, pelo Evangelho, para pregarmos o Evangelho, para a glória do Senhor Deus, para obedecermos a sua palavra. Nós agradecemos pela sua glória. Senhor, nós somos muito fracos, nós somos pessoas que necessitamos da sua mão de graça e da ajuda, para que nós possamos ser utilizados de forma preciosa pelo Senhor. Senhor, que nós todos possamos nos tornar mordomos fiéis, prudentes, justos diante do Senhor. Nós possamos ser utilizados para o seu trabalho. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.